Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui que eu vou ler uma parábola, tá? Que está em Mateus, no capítulo 20. Coincidentemente, depois da palavra dada pelo diácono Amauri, na Igreja Cristã Voz da Verdade, nesse domingo que passou. Assim, né? Logo em seguida, pelo Evangelho de Mateus. Meus amados irmãos, eu coloquei o título desse vídeo porque, de certa forma, a polêmica chama a atenção, entendeu? E eu vou colocar assim uma coisa que eu vi, que não achei certo, e dando a minha visão bíblica profética, né? Que eu aprendi na Bíblia sobre toda essa situação, entendeu? É uma situação que ela vai, como eu falei, eu não entro em contradição, ela é para o bem e não para o mal. E essa parábola de Mateus 20, ela explica, ela é a principal parábola que me impulsiona a fazer esses vídeos. Então eu estou aqui marcando posição. Se vocês pararem para perceber, meus amados irmãos, os meus vídeos, ele tem vários intuitos. Chamar a sua memória, você nunca esquecer de quem te ajuda, entendeu? Fortalecer a sua fé, sair da religiosidade. Tu sabe por que sair da religiosidade, meus amados irmãos? Porque as pessoas que mataram Jesus eram pessoas que liam e escreviam os pergaminhos, já falei isso. Eram pessoas que ficavam o dia todo dentro de uma sinagoga, que hoje é a igreja. Pessoas, igual Jesus falou, que eles entram na casa das viúvas sob o pretexto de longas orações. Então eram pessoas que faziam longas orações, seguiam todo o rito religioso, mas eles tinham inveja no coração, entendeu, irmão? Eles não aceitavam Jesus. Então, olha só, eles liam e escreviam os pergaminhos. Então ele leu e escreveu Isaías. E Isaías aponta para Jesus Cristo. Eles estavam tão cegos nesse ódio, esperando um Davi que dominasse Roma, porque eles eram mundanos, irmão. Eles tinham negócios com Roma, entendeu? Então Jesus, ele veio montado no jumento simples, anunciando o reino de Deus, porque Jesus, eu já expliquei isso, Jesus, ele sempre se preocupa com o seu lado espiritual primeiro. Por isso que ele veio anunciando o reino de Deus. A passagem de Jesus pode se resumir no seguinte: olha, meus amados irmãos, vocês vão viver aí 80, 120 anos aí, vocês vão pagar seus impostos, vocês vão comprar, comer, beber, viajar, comprar camelo. Mas, querido, e depois? Para onde você vai? O que tu tens e para onde você vai? Então ele está explicando ali que o pai dele preparou uma morada, ou ele mesmo preparou uma morada, para os amigos dele e morar com ele por toda a eternidade. Ele está dizendo que essa vida humana é um sopro. Os fariseus, ele queriam um Davi. Esse Davi, entre aspas, que os fariseus da época e que os judeus ortodoxos esperam, está chegando aí, querido. O Donald Trump, ou o Donald Trombeta, está anunciando a chegada dele, está preparando o caminho para ele. Um mundo que vai te dar prosperidade, que no primeiro livro e segundo livro de Reis mostra que em momentos de prosperidade que você se afasta de Deus. E não em momentos de ditadores, de aumentar a palha de tijolo, igual o Faraó fez. O Faraó foi burro, irmão. Porque se ele tivesse feito ao contrário, tivesse dado mais diversão egípcia, eles parariam de clamar a Deus. É simples assim. A Bíblia me mostra isso. Tu tá me entendendo? Então o que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que aquele povo que tinha performance religiosa lá em cima, foram eles que mataram Jesus. Foram eles que incitaram o povo contra Jesus. Muitos deles deram soco e cusparada na cara de Jesus, porque Jesus ameaçava o negócio deles com Roma. Entendeu? E Paulo já se adianta, ele fala assim, ó, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Que paz e segurança é essa, irmão? A paz mundial. Porque não adianta você ser próspero se você não tiver paz e segurança. É isso que ele está falando. O anticristo, ele vai te enganar aí, irmãos.
Muita gente fala que eu sou polêmico quando eu falo a marca da besta, ela não vai ser obrigatória, ela vai ser voluntária. Como assim, Ricardo? Pela vantagem. Quando Jesus fala em Mateus 18:8, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, ele está falando que muita gente vai estar integralmente acreditando numa mentira, numa coisa artificial, numa inteligência artificial. Entendeu? E isso mina a sua fé. Vocês vão explicar. Para eu falar o capítulo 20, que é o começo da parábola, que é a guia da minha vida, tá? E é o combustível de eu fazer esses vídeos, eu sempre gosto de ver o contexto, o que aconteceu antes. Então, é depois dessa passagem, não a parábola, do rico que queria a salvação, tá? E Jesus, ele fala ali com ele, ali, conversa com esse homem rico. E depois, olha só, então está no 19:27, olha só. Então Pedro manifestou-se dizendo, veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, aleluia, Senhor, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que privilégio! Também todos aqueles que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Jesus está fazendo uma promessa incontestável, que se você não abandoná-lo, ele não vai te abandonar e vai te recompensar de uma maneira que você nem espera. Tá bom? Agora vamos para a parábola da minha vida, o que me guia a fazer esses vídeos. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o reino de Deus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo da videira. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Vem cá. Primeiro ponto aqui. Jesus foi na sinagoga, não foi? Pegou todo mundo que estava orando lá, né? Todo o povo reunido na sinagoga para trabalhar na vinha dele. Foi isso? É isso que está escrito aqui? Ele está falando, por volta das 9 horas da manhã, saiu na praça do mercado, outros que estavam parados, sem ocupação, ou seja, ociosos. Ele não foi dentro da sinagoga, não, irmão. Vocês vão entender isso aqui, tá? Então lhes disse, ide vós também trabalhar na vinha, eu vos pagarei o que for justo, aleluia, Senhor. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia, das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou a eles, por qual motivo estivesse aqui desocupado o dia todo. Eles informaram, porque não houve alguém que nos contratasse, glória a Deus. E então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou o seu administrador, chama os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também esses receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois meu desejo é dar esse último quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu? Aleluia, Senhor! Ou manifesta a tua inveja, porque eu sou generoso. Portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos.
É autoexplicativo. Não tem muita revelação espiritual aí, não. Está muito fortemente ligado ao que ele fala para Moisés. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas, meus amados irmãos, o que aconteceu na igreja é uma coisa que tinha que acontecer e no momento certo que tem que acontecer. Essa igreja, como eu estou falando, você tem que ter boa memória. É pregado ali várias vezes que você tem que entrar no templo com reverência ao Senhor. Você está ali visitando ao Senhor. O Senhor está presente naquele lugar. Eu estava conversando com o irmão Carlos Guerras. Porque a gente tem que acabar com essa dicotomia que eu mesmo, eu estava entrando nessa aí no começo. Mas tudo é um aprendizado, irmão. Esse negócio de ficar atacando a outra igreja, atacando os pastores da outra igreja, a igreja universal é isso, a igreja universal do demônio. Eu usava essa expressão, igreja universal do demônio. Mas só que eu vou desconsiderar a oração poderosa deles. Eu vou desconsiderar enquanto eu e muita gente estamos aqui no conforto dos nossos lares assistindo um filme na Netflix, ou no Amazon Prime, ou na Disney Plus. Tem gente nesse frio embaixo dos viadutos, dando cobertor, levando uma palavra, levando um alimento, tá? Levando dignidade para essas pessoas da Igreja Universal. Eu falei aqui que o Roberto Jefferson, o político, ele foi preso na Operação Lava Jato, foi o primeiro a ser preso, o primeiro político a ser preso depois daquela Operação Lava Jato, e foi ele que delatou. Então, depois que ele foi solto, ele ficou um bom tempo na cadeia. Depois que ele foi solto, ele foi dar uma entrevista com o Emílio Surita, do programa Pânico. Então, ele estava falando umas coisas interessantes ali. Ele falou assim, irmão, às vezes você acha que não vai acontecer com você, mas acontece. Às vezes você se acha intocável, essas coisas. Então, com um choque de realidade. E ele estava falando que se você não tiver cabeça, você enlouquece ali dentro e faz loucura. Mas aí logo em seguida ele falou um detalhe interessante. Ele disse que um dos momentos de mais alegria dentro do presídio é quando vinham os membros de quem? Da Igreja Universal. Entregar, ele falou que ele vinha com pão com mortadela, eles vinham com instrumentos musicais, faziam louvor, falava da palavra de Deus, aí vinha com refrigerante e dava para os presos, e os presos ficavam assim naquela expectativa deles voltarem. Da Igreja Universal, irmão, Deus não pode não estar na liderança da Igreja Universal, que é corrompida. Mas Deus não pode voltar a estar na palavra dele. Jesus, ele falou que onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Aí faço uma pergunta lógica para vocês. Dentro da Igreja Universal, eu não estou falando da liderança, irmão. Dentro da Igreja Universal, eles estão reunidos ali em nome de Jesus ou em nome de Satanás? Então Deus está, querido, Jesus está. E esses membros da Igreja Universal, mesmo ali com palavras vazias, palavras distorcidas, eles estão fazendo ali o que o trabalhador da vinha faz. Meus amados irmãos, olha só, meus amados irmãos, Deus operou milagres na minha vida. Quando eu falo que eu faço esses vídeos, é para alertar vocês para a fé genuína. É a fé genuína que vai te salvar, irmão. Não é uma religiosidade, não é um rito religioso, irmão. Eu fico triste de ver pastores e diáconos falando, você tem que orar 2 horas, orar 24 horas se puder. Meus amados irmãos, então pega Eclesiastes e rasga, que diz que tudo tem um tempo e um propósito. Eu falei aqui no vídeo passado que a minha oração formal de joelho não demora muito, mas que eu penso em Deus de 40 em 40 segundos. Mas tem gente que ora 2 horas por dia e 2 horas e dá para Deus, de uma maneira mecânica. Às vezes é a mesma oração repetida e serve a Satanás pelo resto do dia. Vai falar que não? Eu penso em Deus de 40 em 40 segundos, isso mantém minha memória viva, irmão. Tu tá me entendendo? E a minha memória viva não me permite abandonar tudo aquelas pregações do pastor Elvis. Eu respondi a uma irmã ali no comentário, já vou falar sobre o comentário daquele vídeo, que chegou a 1.300 visualizações, tá? Porque, como eu te falei, o povo é movido pela polêmica, mas eu aproveito essa polêmica para mandar um recado meu e do Senhor. Entendeu? A moça estava falando ali, eu me lembro da primeira pregação do pastor Elvis, impactou a minha vida, não sei o que. Aí a mulher deu um comentário ali, uma aula de sabedoria. Eu falei para ela assim, nesse caso eu vou louvar a vida do Senhor na sua vida pela sua memória. Quem dera
se todos os membros dessa igreja e fora dela, do canal, lembrassem de todas as pregações do pastor Elvis Guimarães. Porque são pregações que mudou a minha vida. E uma delas, que você tem que ter deferência. Uma vez na consagração, irmão, eu faço um sanduíche muito bom, um sanduíche de frango, é receita minha, tá? Leva salame, leva alface, leva tomate, naquele pãozinho para os vidas de forma, né? E o diferencial é o molho, que leva bacon, leva cebola, leva alho e leva mel, entendeu? Leva mel, leva também atum ralado. Ficou uma maravilha. E o frango temperado, né? O peito de frango, filé de peito de frango frito. Então eu falei assim, eu vou fazer isso lá na igreja, na consagração. Ia ter uma super consagração e ia ter um almoço. Então os irmãos lá estavam fazendo um peixe e eu falei assim, eu vou fazer isso aqui para dar adiantada. Irmãos, eu liguei para o pastor Elvis, falei assim, pastor, posso? Porque eu me lembro que quando eu li a Bíblia, dos utensílios da casa do Senhor é santo. Então eu cheguei ali com medo e pedindo autorização ao Senhor. Pô, é uma reunião tão boa, porque depois da consagração tem tipo um mini ágape ali, né? Um café da manhã. E quando é a super consagração, é o almoço. Então, a deferência, irmão, é o temor. Quando a irmã Bianca, que comandava a consagração, ela passou um áudio antes, ela falou assim, irmão, o Senhor falou para você trazer uma palavra. Tá lá no meu canal. A minha esposa gravou. Porque ali na consagração não tem... A consagração original, que você sentia a presença de Deus, não tem instrumento musical, não tem microfone, entendeu? Então é ali as mesas ali reunidas, geralmente em forma de círculo, é uma coisa completamente diferente e uma coisa completamente eficiente na simplicidade. Porque lembre-se que Deus, a Bíblia me mostra que ele tem mais saudade do tabernáculo de Davi do que do templo de Salomão. Então, o próprio Deus fala, o que vocês vão poder fazer para habitar? Se nem os céus, os altos céus, suportam a glória da minha presença, eu acho que eu vou morar numa casinha dessa aí, é isso que Deus está falando, mas não desprezando, irmão. Ele está dizendo que ele gosta mais da simplicidade, meus amados irmãos. E ali em Eclesiastes, que eu fiz o vídeo, acho que mês passado, quando eu estava falando sobre Eclesiastes, Salomão ali é Deus. Ele está dizendo que ele experimentou de tudo, já faz de tudo, mas a simplicidade que há, somente no Filho dele, em Cristo Jesus, chama mais a atenção dele. Porque ele é dono de tudo, irmão, ele já experimentou tudo, inclusive coisas artificiais, entendeu? Então a deferência, irmão. Mas daí para você pegar a deferência, aquele lugar da igreja, alguns podem me criticar que eu chego lá, porque às vezes o Uber atrasa, e eu chego lá, eu não consigo me conter. Eu tenho que abraçar os meus irmãos, porque eu amo meus irmãos. Então, de certa forma, para alguns, eu posso estar atrapalhando ali. Na oração, não. Se eu chegar no momento que estiver orando, para a abertura do culto, aí eu fico parado. Mas ali no louvor, enquanto o louvor está rolando, eu não consigo, porque é a oportunidade de ver meus irmãos. Então, eu entro ali com alegria. Aquela alegria que alguns irmãos veem eu entrando ali, não é falsa, irmão. É a alegria de estar na presença do Senhor. A alegria de visitar um Deus que mudou a minha vida para melhor. A alegria pelo pagamento dos denários. Por quê? De certa forma, eu estou explicando Deus para as pessoas numa linguagem simples. E isso é trabalhar na vinha, irmão. Todas as pregações que você vai ver sobre essa parábola é sempre focando que os últimos serão os primeiros. Mas não, irmão. Você tem que prestar atenção nas entrelinhas. Deus não chama crente de sinagoga. É qualquer um que faz a obra dele, ele paga. Tá garantido que vai ter a salvação? Não. Tá entendendo? O teu patrão te leva para morar na tua casa? Não, ele te paga o salário. Você trabalha na empresa dele, ele te paga o salário. Não é garantido. Mas o pagamento pelo trabalho que você faz pela obra é garantido, irmão. E meu amado irmão, vou falar uma coisa. Que patrão generoso se chama Jesus. E isso é patrão generoso. Ele paga bem, ele paga além, irmão. Entendeu? Então o que eu quero é que você, quando eu falo de balança, as obras também, as boas obras que você faz, é critério assim de ele te pagar o denário. Pode não ser o critério da salvação, mas aí é que eu falo para você.
Ah, então, Ricardo, para você ser salvo, você tem que ficar orando direto, lendo Bíblia direto. Eu falei assim, ué, os fariseus foram para o inferno, que Anás e Caifás foram para o inferno. O que adianta você cumprir o rito religioso se você tem inveja e não gosta e não aceita o seu Jesus, irmão? Porque quando Jesus ele fala, ó, tive nu e não me vestiste, né? Tive sozinho e me visitaste, ele está deixando bem claro que não foi ele, é os pequenininhos. Então, quando você tem uma atitude errada com um irmão, você está negando Jesus, cara. Você está sendo um fariseu. Você está vivendo de aparência. Entendeu? Então, meus amados irmãos, vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Eu quero que vocês entendam a essência de Jesus. Ele quer que você seja amigo dele fora da igreja e não naquela falsidade. Gente, é muita referência bíblica. Em Atos dos Apóstolos, dia de Pentecoste, no mesmo dia que estava acontecendo uma festa no templo. Pela lógica, aquelas labaredas de fogo do Espírito Santo tinha que descer lá no templo de Salomão e não na casa de Pedro. Vocês estão me entendendo, irmão? Mas por que não desceu no local que tinha que descer? Porque lá era um festival de evento social, irmão. Tanto que tinha mancos, coxos reciclados na porta do templo. Você imagina você fazer uma festa na sua casa, irmão, cheio de comida, aí você dando comida para cachorro, jogando comida no lixo, com um monte de mendigo esfomeado na calçada. Que isso? Você se sentiria bem realmente? Porque se você se sentir bem numa situação dessa, você tem que repensar a sua vida cristã. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Esse negócio de religiosidade. E outra coisa, tá? Que é coisa desse meu vídeo. É desmascarar o capeta, Satanás. Que ele é sutil. A irmã falou, uma irmã que entrou ali, não vou falar o nome, quem quiser ir, se ela não excluiu o comentário, eu acredito que não, pode ir lá no vídeo lá que eu falo em memória ao Pastor Guimarães. Tem muita gente que fala assim, Ricardo, você me deu um susto, porque eu pensei que tu ia comunicar o falecimento do pastor, em memória, né? Eu falei assim, não, aquilo é literal mesmo. E também é uma jogada de marketing. Tanto que deu certo, né? Mais de 1.300 visualizações. Mas, cara, ali é literal mesmo, ao pé da letra. Memória. Você tem que ter memória. Aconteceu uma coisa ruim com o líder da igreja. Então eu vou lembrar o quanto ele foi bom. Tu tá me entendendo? Não é chutar ele, massacrar ele quando ele tá no chão, não, irmão. Tu tá me entendendo? Isso aí não é papel de cristão, não. E de certa forma, ele tá morto espiritualmente. Porque um pecado, ainda mais dessa gravidade, entre aspas, causa morte espiritual. Então é em memória, o título tá certo. Entendeu? Cumpriu todos os propósitos. Mas tem uma irmã lá que disse, o pastor já fazia isso, eu desconheço. Alguns falavam isso. Então sabe qual foi o problema do meu irmão? Sabe qual foi o problema do meu irmão? É que ele sabia de algumas coisas assim. Eu nunca gostei desse negócio, irmão, de você ficar frequentando muito a casa do outro, saber muito da intimidade do outro. Porque acaba você pegando uma coisinha ali, uma coisinha aqui que ele não faria dentro da igreja e monta uma espécie de dossiê para ser usado na hora certa. Isso para mim não é correto. Isso não é correto. Mas o que aconteceu com o meu irmão? Meu irmão sabia que tinha alguma coisa errada com o pastor Elton. Talvez esse problema dele, que é cara, eu vou falar uma coisa para você, vou ser bastante sincero aqui, tá? Isso é um problema que precisa de tratamento, tá? Não só espiritual, mas, olha eu falando isso, hein? Mas talvez até, for o caso, assim como você tem uma dor de cabeça e você tem que tomar um dipirona, que Deus não vai ficar curando dor de cabeça à toa, por isso que existe o dipirona, ele precisa se cuidar por outros meios profissionais. Tá me entendendo? A minha dica é a dica da palavra de Deus. Da bebida, você lembra? Eu não vou parar de beber para mostrar para os outros, não. Para seguir o conselho dos outros, não. Por melhor que seja o conselho. Porque eu vou parar de beber na tua frente e, quando ninguém estiver olhando, fazer igual Moisés, né? Olhou para um lado, olhou para o outro, vai lá matar o egípcio e se esconder na areia. Ou seja, vou olhar para o outro, vai para o outro, entrar no botequim, lá nos fundos do botequim, ficar tomando cerveja. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero esse problema longe de mim.
Então pedi para tirar minha vontade. E ele tirou. Entendeu? Agora falar que o pastor fez isso, pastor, que agora, meu irmão, isso aí é igual quando o Flamengo saiu do Mundial. Os vascaínos saíram tudo das profundezas. Eu conheço capeta. Se você vir nos comentários aí no meu vídeo, toma cuidado com o que você fala. Porque eu conheço capeta de longe. E isso não é mérito meu, é sabedoria que eu peço ao Senhor. Tá? Falar que o pastor, não sei o quê, que o pastor estava enganando, chamou de falso profeta, irmão. Estava enganando vocês há muito tempo, enganando as mensagens dele, enganando. Que enganação é essa, irmão? Que diabo é esse que manda tu ler Bíblia, manda tu orar, se santificar, que revela além da letra, que atrai um Deus que faz milagres reais na sua vida, tanto na saúde como no financeiro? Que negócio é esse aí? Tá me entendendo? E eu respondi. Não costumo responder não, tá? Mas eu respondi. O que eu respondi para ela? Eu disse assim, Deus me livre eu me colocar como juiz disso aí. Entendeu? Ela falou, eu te entendo, irmã, a sua raiva, a sua revolta. Mas, querido, tanto essa igreja como esse homem, eles têm um valor inestimável para mim. E ai de quem subir naquele púlpito ali, que uma vez, quando a irmã Bianca me chamou para pregar, eu subi lá no púlpito, não foi gravado isso aí não estava gravando não. Eu subi no púlpito, eu fiz assim mesmo, ó. Quem estava lá sabe. Eu fiz assim, ó. Cara, que visão maravilhosa, vocês são muito lindos, mas eu desci. Eu preguei lá no chão, porque eu não fui levantado para aquele púlpito. Eu posso estar fazendo os vídeos como um trabalhador da vinha, mas eu não fui levantado, eu não fui ungido. Eu não sou capacitado para pegar um microfone pesado daquele ali. E muita gente não está percebendo isso. Aí, ainda mais agora, que vai pensar que o pastor saiu, agora tudo vai virar bagunça. Pega esse microfone pesado para falar com, não só ali com a igreja local, mas com o pessoal no Brasil e no mundo todo. Fala uma besteira lá para você ver o que vai acontecer com você. Tu quer ver um mistério, meus amados irmãos? Quer ver um mistério? Muita gente criticou quando o pastor casou de novo. O assunto foi todo resolvido ali. Entendeu? A ex-esposa pegou o microfone de púlpito e falou a versão dela. Ninguém deu atenção, porque queriam pegar o pastor. Entendeu? Agora você quer ver um mistério? Você já viu algum escândalo de adultério ou de separação com Silas Malafaia? Com o Bispo Macedo? Com Valdomiro Santiago? Teve um aí agora, o Paulo Júnior, né? Gostava, adorava o Paulo Júnior. Paulo Júnior também está em tratamento. O capeta pegou o Paulo Júnior primeiro. Tu tá me entendendo o que o capeta está fazendo? Ele está pegando os grandes pastores do Brasil, um por um. Não sei se o Paulo Júnior voltou do tratamento. Entendeu? Mas era um homem poderoso na palavra, que também estava se perdendo na doutrina. Entrou nessa doutrina de pré-tribulacionismo. E ele tinha aquele jeito meio arrogante, e o pessoal caiu de pau em cima dele. Está se tratando também. Satanás está pegando um por um, irmão. Mas aí, tudo bem. Os grandão não tem problema de adultério. Vai lá. Segue o que eles dizem. Aplica aquele lixo que eles pregam na tua vida para você ver aonde você vai parar. Meus amados irmãos. Eu vi o pronunciamento aí, oficial da igreja. Maravilhoso. O pastor Ricardo é maravilhoso. Também, né? Pelo nome, né? Tô brincando, tá, irmão? Mas o pastor Ricardo sempre foi maravilhoso. Sempre, sempre. Muito sábio, muita sabedoria. Agora eu vejo uma diferença entre o pastor Ricardo e meu irmão. O pastor Ricardo estava com dor no coração. O pastor Ricardo estava lamentando toda a situação. Ele me passou um zap quando eu mandei o vídeo em memória do pastor Elvis. Ele me mandou o zap falando que ele acordou com uma bomba. Ele comparou essa situação com uma bomba. Uma bomba arrasa tudo, irmão. Atrapalha tudo, prejudica tudo. Agora olha a diferença do pastor Ricardo, tendo que dar aquele recado duríssimo, com o do meu irmão, que até hoje fica chamando o cara de endemoniado para lá para cá, difamando as pessoas. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão, até botei aqui, ó. A 1 Coríntios 6,11 diz
Paulo fala para você não ficar procurando a justiça dos homens, e sim a justiça de Deus. Por causa disso, só pendurado nessa passagem, o pastor Elvis poderia processar um monte de gente aí. Tu sabe por quê, irmão? As pessoas estavam falando as coisas sem prova. A moça aqui chamou, no comentário, chamou o pastor de sadomasoquista, falso pastor, pornógrafo. O que é pornógrafo? Pessoa viciada em pornografia. A minha esposa falou assim, responde ela aí, cadê as provas? Eu não vou alimentar essa situação, irmão. Porque eu pedi provas ao meu irmão, o meu irmão me mostrou um texto da Aline que não tinha nada a ver. Ela se arrependendo do jeito que ela era a esposa do pastor. Não tá me entendendo? Aí falou que um casal que saiu da igreja com a família tinha provas do pastor. Não mostrou a prova até hoje, mas a prova que ficou é que essa família estava numa foto com cerveja na mão, comemorando a vitória do Grande Rio, da escola de samba Grande Rio aqui do Rio de Janeiro, que homenageou Exu. É a única prova que ficou para mim. Então essas pessoas não têm credibilidade, irmão. Se você descer, o problema do meu irmão, ele poderia saber muita coisa que era verdadeira. E se ele tivesse exposto da maneira correta, esse problema tinha sido resolvido lá atrás. Mas o problema é que quis derrubar. O problema é que quis gritar. E o problema, o único problema também, que eu já vou encerrar esse vídeo, foi o seguinte. Que tem um vídeo dele, que tem mais visualização. Respeite a autoridade, a obra-prima dele. É o grande trono branco dele. Que ele diz que você não pode se levantar contra uma liderança. E ele fez exatamente ao contrário, irmão. Então, qualquer razão que você tem, se você prega uma coisa e faz outra, você entrou em contradição, você perde a sua moral. Mas o pronunciamento foi corretíssimo, pela palavra de Deus. Mas eu não posso ignorar o fato de Isaías dizer que ainda que seu pecado fosse vermelho como um escarlate, eu tornarei branco como a neve. A Bíblia me mostra que Davi fez uma coisa terrível com o marido de Batseba. Aquilo foi pior que adultério, irmão. Foi assassinato também. Mas a impressão minha foi depois disso que Davi coloca o éfode e adenta o tabernáculo, coisa que era especificamente de levita. Foi falado que José correu da mulher de Potifar. Situação é diferente, né? Davi não. Mas o cego Bartimeu, ele clama Davi, filho de José, ou Jesus, filho de José, ou Jesus, filho de Davi. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Agora eu vou julgar. A mulher vai, morde a sopa. Eu estou falando, chamou o cara de pedófilo, chamou isso. Não estou julgando. Claro, não está sendo juiz. Está sendo o promotor, que já está acusando. Está me entendendo? Então é uma situação muito complicada, meus amados irmãos. O vídeo chegou aos 33, o vídeo parece ser confuso, mas não é. Se liberta da religiosidade, irmão. Faça a bondade, meus amados irmãos. E seja grato, seja justo. Seja justo com a pessoa que te ajudou. Mantém isso. Eu só vou me posicionar oficialmente depois do tratar de Deus com o pastor Elvis. Que eu estou esperando uma coisa muito boa aí. E essa situação é bom para desmascarar muita gente aí. Tá? Esses capetinhos, que coisa aí. Tá? E se vocês transformarem a Igreja Cristã Voz da Verdade num evento social, será uma vitória cachapante de Satanás. Ponto. Simplesmente isso. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.